Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia deste especial Angotic 2025, a maior feira de tecnologias e inovação de Angola. Nós trazemos para vocês hoje, nessa especial tecnológica, o Jaime Duarte. Jaime, bom dia e obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Nissol. Como estás? Queres fazer uma pequena introdução sobre o teu trabalho? Claro, faço uma pequena introdução. Sou Jaime Duarte, estou aqui envolvido no ramo de tecnologias há sensivelmente 18 anos. Comecei aqui o meu percurso na parte aqui de desenvolvimento de softwares, toda a parte aqui do TI. E agora, sensivelmente há 7 anos, movi para a parte aqui da inteligência artificial, que é aqui para a parte dos métodos analíticos, onde faço a ciência dos dados, e justamente baseado em tudo em tecnologia, não é? E agora... E não só, e acima de tudo também sou muito especialista na parte aqui de negócio, para desenvolvermos cada vez mais novas metodologias e desenvolvemos aqui o nosso marketing, como nós dissemos, como segurar os clientes. Tenho várias experiências, tanto no mundo até tecnológico, tanto telco, bancário, hospitais e entre outros assets. E acima de tudo também sou um chefe de família, sou uma pessoa alegre e assim uma pessoa muito disruptiva. O que é que o levou a especializar-se em ciência de dados e métodos analíticos? Olha, Anissol, foi curioso porque durante o meu percurso de TI, eu fiz exatamente 14 anos como engenheiro informático, a trabalhar com desenvolvimento de softwares e administração, fiz toda a parte de BAs, a parte toda de infraestrutura e percebi que depois de 12 anos, 13 a trabalhar nisto, já não havia mais um challenge tão afetivo. E logo a seguir eu tive aqui a possibilidade de mudar aqui mais para a parte do marketing, para trabalhar mesmo com data, e eu percebi que eu tinha uma inclinação muito grande para isto. Depois, quer dizer, procurar estratégias, desenvolver negócio, somente aqui na fase da pandemia, onde nós estamos até cada vez mais baixas económicas e financeiras. Então eu percebi que havia um momento para crescermos nesse sentido e havia aqui, a nível do nosso setor, uma persistência em não crescermos. Então eu aceitei esse desafio, comecei aqui a liderar a parte da equipa de data, que é a parte de Data Analytics, que é o departamento que nós chamamos de inteligência de negócio. E com a inteligência de negócio, eu percebi que para liderar essas equipas, e eu tenho praticamente 12 a 14 pessoas sob a minha alçada, eu percebi que era necessário estudar um bocadinho. Foi aí que eu embarquei aqui na experiência de estudar mais um bocadinho, onde por acaso foi engraçado que tive que estudar com pessoas muito jovens. Na altura estudei com uma média de 26 a 27 anos, eram os jovens que eu estava a estudar, e eles tinham tendências diferentes de olhar para a coisa. E fez-me aprender, fez-me conhecer cada vez mais, também porque a faculdade era de um renome muito alto, e aí eu percebi que havia margem de crescimento. E como o meu grande aim é desenvolver talentos, trabalho com pessoas muito jovens, gosto de desenvolver talentos, gosto de trazê-los para a frente e também para poder desenvolver cada vez mais, evoluir a liderança. Então percebi que era o caminho que eu devia e eu estou extremamente satisfeito. Tanto mais que a nível do meu mestrado, quando eu acabei, eu desenvolvi um algoritmo para reconhecer aqui as tendências políticas do sistema português, onde tive um dos melhores projetos, uma das melhores defesas, e na qual encheu aqui o meu coração e eu vi que nunca é tarde para aprender. São mais de 16 anos nesta profissão. Certíssimo. Como é que analisa a sua formação técnica e estratégica nesta influência? Olha, a nível da informação técnica, eu acima de tudo não deixei de ser programador. Até hoje, tenho as equipas todas que programam, tenho os chefes dessas equipas que programam também, que são mesmo operacionais, eu já estou na componente estratégica, mas quando em vez, mesmo para outros tipos de projetos, eu ainda continuo a programar. Então eu continuo a desenvolver tecnicamente, não tão como antigamente eu fazia, não tenho tempo, não assim compreendo, mas percebi que a melhor maneira de desenvolver é continuar a aprender. Sim. Pronto, então por isso continuo a fazer certificações, continuo a perceber como é que o mercado funciona. Nesse exato momento nós estamos agora a caminho de desenvolver um primeiro chatbot a nível de Angola. Então eu comecei a perceber cada vez mais que a vertente técnica é algo que nos complementa. Mas lógico, mas temos também a vertente estratégica. As empresas em si, consoante nós temos agora a demanda a nível laboral, é muito necessário nós estar intrínseco na parte da estratégia da empresa. Então, e aí foi aí que eu tive que perceber que tive que desenvolver cada vez mais meus skills de liderança, tive que perceber mais do que nunca que como é que eu vou desenvolver a própria equipe em si, porque o maior asset de uma empresa, e eu digo em quase todas as entrevistas que eu vou, são as pessoas. É o maior asset. Por mais inteligência artificial que tenha, por mais robótica que tenha, as pessoas são o maior asset. Então foi daí que eu percebi que para desenvolver essas pessoas é preciso ter uma componente estratégica muito forte e aprender. Eu adoro aprender. Falando em liderança, hoje a Unitel lidera a estratégia de governação de dados. Certíssimo. Quais são os principais pilares dessa estratégia e como é que ela influencia na tomada de decisão?
Olha, ativa da estratégia de governança de dados, nós temos praticamente vários pilares, mas vou desenvolver em 4 dimensões. Nós temos a vertente tecnológica, que é onde nós conseguimos ter a parte das nossas máquinas e perceber como é que elas estão preparadas para que na qual possam ganhar essa estratégia daqui de governança de dados, pronto, para liderar aqui os dados. Nós temos aqui a parte das pessoas, que é um asset muito importante, que são a parte das formações, perceber aqui como é que nós podemos lidar com o desenvolvimento dessas pessoas, como é que nós podemos trazer add-on, como é que nós podemos reter o talento, e entre outras. Nós também temos aqui a parte que é também não menos importante, mas também mais importante, que é a parte da qualidade de dados. Eu acho que a minha é mais importante. Nós temos muitos problemas de qualidade de dados. Nós conseguimos logo perceber que muito dos insights, é praticamente 70% de uma boa tomada de decisão, é a questão de qualidade de dados. E por último, nós temos a parte da regula, não é? Para tu fazeres uma estratégia de governança de dados assertiva, tu tens de saber regular. Onde tu tens que ter os key users identificados, que são as pessoas, são os data owners, são as pessoas que mandam nos dados na empresa. Temos também os data stewards, que são as pessoas que regulam nos dados. Depois tens aqui a parte que regulamenta os dados, para essas boas práticas estão dentro delas. Temos que também aqui o componente da segurança, para garantir que os dados são seguros. Por exemplo, a ANISO não quer ver que os seus dados estão a ser partilhados. Nós quer garantir uma segurança, quer ir a uma loja, quer perceber que estão salvaguardados, que o assistente de loja não tem acesso aos seus dados, tem apenas acesso a algumas indicações que nós precisamos. Por exemplo, nós conseguimos ver o comportamento da ANISO, como é que se comporta, como é que fala, onde é que está direcionado a nível de dimensão geográfica, mas nós não precisamos saber que aquele contato pertence à ANISO. Okay. Um assistente não tem que perceber o nome da pessoa, um assistente não tem que perceber com quem fala. Então há políticas de segurança de informação que podem regir aqui a governação de dados a nível de uma empresa laboral. O Jaime, para além do lado técnico, é conhecido por promover soluções com impacto social. Certíssimo. Podes dar um exemplo concreto de onde a tecnologia e dados geraram valor para a sociedade? Inúmeros. Por exemplo, eu participei agora recentemente num projeto de caráter social, que era para podermos utilizar dialetos em língua nacional e traduzir-los para português, que é um bocadinho complicado, porque nunca ninguém gosta de investir nisso. Ninguém investisse, mas é um cliente social. Também atualmente eu estive a participar em um projeto que é de aplicações com jovens. Eu até por acaso vi aqui uma parecida, onde ele pega os hospitais, não é? Okay. Os hospitais, e pode ser um agregador para marcação de consultas. Ok? Então, para as pessoas às vezes estarem aí muitas vezes ligar, às vezes o call center demora muito, ou para ir no hospital são muitas filas. Sim. Então é importante às vezes ter uma aplicação, apesar que não foi vendida, não andou para frente, mas Sim. era uma aplicação que teria um impacto muito social na vida aqui da sociedade. Não só dentro dela, também temos outras situações que nós também aqui gostamos de olhar. Nós temos aqui também um outro projeto que é de caráter para perceber aqui a tendência das pessoas, olhar aqui para o Facebook e perceber qual é a opinião das pessoas com certos debates, que é muito importante. Hoje, então, a nossa sociedade opina cada vez mais e é importante perceber quais são as palavras que estão intrínsecas em cada um dos documentários ou cada uma das abordagens. Então, por isso, são impactos que, na causa, esse tipo de desafios que eu gosto muito de investir em capital humano e capital humano angolano, principalmente. Como é que se cria uma cultura organizacional onde a inovação não sirva apenas como lucro, mas também o desenvolvimento humano e social? Olha assim, para criarmos uma cultura aqui para a sociedade, cultural a nível de uma empresa, o que é que nós temos que fazer? A primeira coisa, nós temos que ter um bom patrocinador interno. Por quê? Porque se o patrocinador interno não está alinhado com as boas práticas, é impossível. Porque ele é que vai impulsionar com todas as regras ou toda a estratégia que está a ser feita, seja implementado. Exato. Exemplo, se o C-Level não abraça qualquer estratégia de cultura organizacional, é impossível. A outra coisa que também é muito importante é como é que tu preparas as pessoas para esta cultura. Por exemplo, eu agora se disser a ANISO que de um momento para outro vai deixar de vir com o cabelo solto, vai passar a vir com o cabelo preso, a ANISO vai ser a primeira a dizer: mas a nível do meu contrato não foi isso aqui delineado. Mas é importante envolver as pessoas no comprometimento, na parte de criação dessa cultura, para a ANISO perceber o porquê que a empresa está a adotar esta nova cultura.
Outra coisa que é muito importante é a identificação. Nós temos que perceber, e por isso é que os dados são o novo petróleo do mundo, nós temos que saber que tipo de pessoas que nós temos, como é que nós queremos adotar a cultura, qual é o tempo médio, qual é o tipo de goal que nós queremos, qual é a estratégia que queres fazer para adotar essa cultura. Porque para saber, nós se tivermos umas pessoas que na qual têm uma idade, imagina que a idade média da tua empresa está já compreendida dos 48 anos, como é que essas pessoas adotam a cultura? Elas já estão mecanizadas, é uma cultura antiga. E a resistência à mudança do ser humano intrínseca. Nós exatamente, se nós dissemos a Nissol que a entrevista tem que ser toda de pé, não pode ser sentada, a Nissol vai dizer, mas eu não tenho essa experiência. Então vai haver uma resistência à mudança. Pois não só. Hoje em dia há uma tendência muito grande que as pessoas estão com medo. O que é que a inteligência artificial vem mostrar? Sim. As pessoas têm receio em adotar certas coisas porque têm receio de serem substituídas, que é um outro tópico. Então, por isso, aqui certas metodologias têm que haver para essa estratégia ser efetiva e com sucesso. A falar sobre isso, surge uma questão sobre a visão do futuro. Qual é a tua visão para o futuro da ciência de dados em Angola? Olha, a minha visão para o futuro tem cada vez sido mais promissora. Eu tenho olhado e tenho participado nos diferentes ramos tecnológicos e privados a nível aqui da Angola, tanto no setor privado como no setor público. E eu já vejo que há alguma coisa a ser feita que já me deixa aqui com uma alegria muito grande. Mas eu ainda consigo ver que ainda temos algum leque de experiência onde não investimos nas partes das escolas. Como é que a gente vai garantir a longo prazo a formação contínua? Como nós sabemos, a China recentemente, embora eu quando digo isso, as pessoas dizem não podemos nos comparar a outras pessoas. Sim, está tudo bem. Mas as coisas boas podem ser imitadas. Certíssimo, Nissol. Nós podemos começar também a tirar aqui as boas práticas, porque nós vamos a ver, tudo está na internet. Tudo está na internet, tudo aqui ninguém precisa de inventar a roda já foi inventada. E nós conseguimos continuar a desenvolver cada vez mais isso. E, por exemplo, nas escolas, o que está a ser feito para as escolas a longo prazo para nós pensarmos na ciência dos dados? Já existem disciplinas com isso? A nível nós sabemos que as crianças são o novo futuro do amanhã. Estamos a introduzir alguma disciplina de robótica? O que é que nós estamos em disciplinas de lógica? Programação linear, com legos, com coisas que... já existem alguns pequenos projetos nisso. Mas como é que nós formamos a base? A base é formada nas escolas. Como é que nós adaptamos esse futuro? Isto é importante. Depois, outra coisa, as faculdades. Na faculdade não ensina tudo, mas a faculdade tem que ser intrínseca em projetos importantes para o país. Como é que os nossos estudantes estão a contribuir em projetos de impacto no país? Onde é que estão esses projetos? Onde é que nossos estudantes são chamados para... Pronto, já existem algumas instituições, como a Unitel, como outras instituições que trazem estudantes para participar. Estão a perceber agora que também na feira aqui o BAE já começou a fazer isso. Mas é preciso fazer mais, não podem ser só os big firms. Tem que também ser as pequenas firms. E essas empresas devem ser apoiadas para que haja esse desenvolvimento a nível social. E é importante, é neste futuro que eu vejo. Mas se nós não caminhamos alguns passos largos a formarmos essa base, é impossível que a gente consiga atingir isso nos próximos anos. O Jaime também atua como mentor e formador. Exato. É super notório. O que é que considera essencial para capacitar a próxima geração de profissionais de dados em Angola? Exposição é a primeira coisa e envolvimento. São duas coisas que são intrínsecas em todas essas conversas que eu tenho. Por quê? Porque as pessoas, para poderem tornar aqui uma capacidade, acharem interessante, as pessoas têm que se sentir envolvidas. Por exemplo, pegar na Nissol e trazê-la aqui para o ramo de ciência dos dados, a Nissol tem que perceber qual é o ganho que tem para o futuro. Capacitar. Exatamente. Qual é o envolvimento? O que é que vem como vantagem? O que é que vai contribuir para o futuro? Que vai impedir a Nissol de ir para frente? Por exemplo, eu tive um colega durante o meu tempo do mestrado, eu tive um colega que é advogado. Ele tinha 8 anos de advocacia, era um bom advogado, largou a advocacia para estudar ciência dos dados. Estamos a falar de uma mudança disruptiva muito fora do comum. Mas o que é que eu percebi nele? Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Desenvolver a ciência dos dados dentro do ramo da advocacia. Então ele, para isso, ele teve que deixar as leis, passar a olhar para a estatística, para a lógica. Nós dissemos em estatística, e um grande estatístico disse que a estatística tem uma coisa boa, não tem lógica, só tem um porquê. Só tens de fazer, mas tu não tens que entender o porquê que isso aconteceu. Por exemplo, qual é a tendência? É tudo baseado em hipótese. A hipótese é algo que pode ser nula ou pode ser alternativa. Exato. Mas não existe a hipótese certa, só existe a hipótese nula ou a alternativa. Agora, qual delas é a mais assertiva? Isso é uma hipótese que tu tens que estudar.
Então, por isso que hoje nós andamos a pensar que eu falo mesmo nas mentorias, mesmo às vezes quando eu estou a formar as pessoas, eu preciso envolver as pessoas nos projetos. Nossas equipas são jovens, têm muito talento e nós ainda temos algumas pessoas a inibir os nossos técnicos, nós temos algumas a inibir o talento. E quando tu passas para a parte de mentoria, para a parte da liderança, tens de perceber que o know-how é para ser disseminado na parte operacional, não na parte da liderança. No momento que tomas o caminho de líder, tu és uma pessoa que faz o caminho, tu lideras, por isso é que se chama liderança, é liderar o caminho. Operação é aprender, é fazer. Então tu tens que casar a tua parte, liderar o caminho, trazer as melhores práticas com as pessoas que vão desenvolver. E assim todos aprendem. É assim que tu desenvolves talentos e fazes a mentoria. Antes de passarmos para a última pergunta, Jaime, queres falar um bocadinho do que é que achaste aqui do Angotic 2025? Olha, eu estive a elogiar há pouco tempo todas as tandas que passaram, dizendo que gostei muito, está muito melhor organizado, vê-se claramente que nós estamos a ter uma evolução. É verdade. A nível da organização, vê-se que as pessoas estão a trabalhar, vê-se claramente que já se entende onde é que está cada um do lado, já conseguimos perceber onde é que estão os stands, estão melhor organizados. Mesmo a nível de inovação, vemos muita inovação, vemos muito talento, somente essa questão de trazermos as startups, trazemos os jovens, trazemos os meninos para aqui. Para mim, eu sou sempre uma pessoa muito obcecada em formar a base, porque a mim já não me preocupa esta geração a seguir, preocupa-me a outra geração depois dessa, essa que tem a continuidade. E nós vamos deixar o quê? A legacy, vamos deixar um legado e eles vão desenvolver esse legado. Então, por isso, a equipa da Angotic está mesmo de parabéns, a organização está top, vemos pessoas muito queridas, é um network, nós facilmente consegues sentar, conversar. Antigamente as pessoas estavam cada uma no seu canto, ninguém fala com ninguém, mas agora vê-se claramente essa conversa, vê-se as pessoas a exporem, por exemplo, eu estive a passar no corredor, passei por quase 6 a 10 pessoas a venderem projetos, as pessoas querem falar, querem mostrar, mesmo a forma com que eles abordam, eles já estudam. Eu fui interpelada por um jovem, por um grupo de jovens que ainda estão a terminar o médio. E são programadores. Foram eles que criaram o programa que eles estão a abordar. Excelente. E nós vemos que agora esses programadores, eles perceberam que não é só ter lógica, também temos de ter market skills, que nós chamamos os skills de marketing. E eles veem que eles já se vendem. Eu tive um rapaz há pouco tempo a mostrar-me uma aplicação e ele viu que por algum acaso eu quis dizer, ok, eu já percebi, e ele disse, não, olha, para ter essa aplicação, vendo que não é muito a sua tendência, também que já pensou neste lado. Eu vi claramente que ele estava a fazer uma estratégia de marketing, ele estava a estudar. E para mim isso incentiva-me, isso mostra que realmente nós estamos a evoluir. E é uma responsabilidade muito grande. Certíssimo. Agora, por fim, como é que o Jaime gostaria de ser lembrado? Como profissional e como cidadão que atua na interseção entre tecnologia e transformação? Olha, para ser sincero, eu sempre gostaria de ser lembrado como uma pessoa que mostra aqui o caminho. Okay? Uma pessoa que abraça qualquer tipo de ideias e acredita muito no talento jovem. Assim, é um legado que eu gosto mesmo de deixar. Então, ainda agora, recentemente, eu tive uma pessoa da equipa que decidiu abandonar a equipa e deixar a equipa. E eu disse que enche-me de alegria quando já temos outras pessoas a olharem para os assets da tua equipa, significa dizer que o teu trabalho de líder está a ser bem feito. Então é exatamente isso que eu quero, é ser lembrado como um líder na qual tem uma visão muito ampla, sempre aberto às ideias, nunca está 100% certo, tem sempre estar preparado para dizer desculpa, ir um bocadinho para frente, acreditar em novas pessoas e mais do que nunca, e mostrar sempre o caminho e aprender sempre, nunca parar de aprender. Obrigada, Jaime, mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, aqui no Missal. segundo dia do Angotic 2025. Esse é o Tecnológica. Se gostou, compartilhe, comente. Nós estamos em todas as redes: YouTube, Spotify, Instagram, TechNext, Tecnológica.